Olá pessoal! Frequentemente nós recebemos dúvidas tanto aqui no nosso canal do YouTube quanto também lá no Instagram sobre a compra do minoxidil oral. Onde comprar, se tem que ser manipulado, se já tem pronto na farmácia, receita, dose. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Realmente existem algumas particularidades aí para a compra do minoxidil oral para tratamento de queda de cabelo. Então a gente vai tentar tirar as principais dúvidas a respeito desse tema. Antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Então se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem vídeo novo e é claro que se você gostar do nosso conteúdo, não deixe de apertar o botão de curtir e de compartilhar. Bom, nós temos muitos vídeos aqui no canal falando a respeito do minoxidil oral, qual que é o conceito para o uso do minoxidil por via oral no tratamento dos problemas capilares, a respeito de efeitos colaterais, a respeito de segurança, a respeito de doses. Então, no vídeo de hoje, claro que a gente não vai entrar em todos esses detalhes, até se você quiser saber mais sobre o minoxidil oral, dá uma olhadinha nos nossos vídeos antigos. Eu só vou fazer uma leve revisão a respeito do minoxidil oral e depois, então, a gente vai falar das particularidades aí para que seja realizada a compra do medicamento. O minoxidil é um medicamento que ele foi desenvolvido para tratamento da pressão alta, da pressão arterial. E ele foi liberado, nos Estados Unidos para essa finalidade em 1979, então é uma droga bastante antiga. E geralmente, quando ele é utilizado para tratamento da hipertensão arterial, a dose utilizada vai geralmente entre 10 a 40 miligramas ao dia. Quando começou-se então a usar o minoxidil oral para tratamento da pressão alta, observou-se que alguns pacientes começavam a ter aumento de pelo em outras partes do corpo, inclusive aqueles com calvície, com melhora do quadro de calvície. E a partir daí, então, ele foi sendo desenvolvido, estudado como um medicamento para aplicação no couro cabeludo, e por isso que vocês sabem também que a gente tem o minoxidil tópico para aplicação no couro cabeludo para tratamento da calvície. Mais recentemente, tem se observado que o minoxidil ele pode ser utilizado também por via oral para tratamento de problemas capilares, porém numa dose bem mais baixa. A gente ainda não tem dados finais a respeito do que seria a dose ideal do minoxidil oral para tratamento de problemas capilares, mas geralmente na mulher usam-se doses entre 0,25 a 1 miligrama ao dia, em alguns casos talvez chegando a 2 miligramas, e em homens usam-se doses entre 1, 2,5, chegando até 5 miligramas ao dia. De qualquer forma, doses muito abaixo daquelas utilizadas para tratamento da pressão alta. Lembrem que a gente falou que para pressão alta as doses são de 10 a 40 miligramas. Muito bem, o minoxidil então que existe na farmácia, que é comercializado, a indicação de bula dele é para tratamento da pressão alta. E aqui no Brasil sempre existiu o minoxidil, o nome comercial dele era Lonitem, comprimidos com 10 miligramas. E esses comprimidos eram encontrados então normalmente em qualquer farmácia. Porém, esse minoxidil comercialmente disponível foi descontinuado alguns anos atrás. Então nós não temos mais um minoxidil pronto, o produto final, na farmácia. Nessa época em que existia o minoxidil de 10 miligramas, alguns colegas orientavam os pacientes de repente a dividir o comprimido em 2, ou dividir o comprimido em 4 partes, ou tomar em dias alternados, tentando aí diminuir um pouco a dose, levando em conta que 10 miligramas é uma dose alta para tratamento de problemas capilares. Bom, levando em conta então que nós não temos mais o minoxidil disponível nas farmácias, a única opção que nós temos são as farmácias de manipulação. E aí o que acontece? O minoxidil ele é um medicamento que ele é classificado como medicamento de baixo índice terapêutico. E o que isso significa? A farmácia que manipula o minoxidil, ou melhor, a farmácia para manipular medicamentos, produtos de baixo índice terapêutico em geral, até porque isso inclui outros medicamentos além do minoxidil, ela tem que ter uma licença especial. E são poucas farmácias no Brasil que têm uma licença para a manipulação dos medicamentos de baixo índice terapêutico e, no caso, então, do minoxidil. Então, por isso que se você for numa farmácia qualquer aí, uma farmácia que não é de manipulação, não vai ter o minoxidil comercialmente disponível no momento, e mesmo nas farmácias de manipulação, muitas farmácias não estão aptas então a manipular o minoxidil. Então,
Quais são as opções hoje para a compra do minoxidil oral no Brasil? Primeiro ponto, é importante que você seja avaliado pelo médico, que você tenha um diagnóstico da tua queda de cabelo, se realmente o minoxidil oral seria bem indicado no teu caso, avaliar a tua saúde global, se você tem outros problemas de saúde, medicamentos que eventualmente possam interagir com o minoxidil oral e também, a partir daí, fazendo essa avaliação, determinar a dose então que vai ser iniciado o teu tratamento, observando que existe ainda uma variabilidade grande de doses possíveis. Com essa receita, então, você vai ter que ir a uma farmácia de manipulação e numa farmácia de manipulação que tenha especificamente essa licença. Como eu falei, poucas farmácias no Brasil, de manipulação no Brasil, têm essa licença. Num passado recente, pouquíssimas farmácias tinham, quase nós não tínhamos farmácia com essa, atendendo então a essa especificação, mas isso hoje está se tornando mais frequente. Nas cidades maiores, nos grandes centros, encontra-se isso com certa facilidade. Possivelmente em cidades de médio, pequeno porte, seja mais difícil. Talvez aí é importante o médico que te atendeu, de repente, até te orientar. Muitas farmácias hoje, inclusive, fazem atendimento online, encaminhando o medicamento para diversas partes do Brasil. Então, muitas vezes você vai conseguir ser atendido, mesmo não tendo uma farmácia exatamente na sua região. Claro que o nosso objetivo aqui não é fazer uma propaganda, uma divulgação de uma farmácia A ou B, uma especificação exata de onde comprar, mas possivelmente o médico que está te orientando, ele vai saber te orientar aí na tua região, ou pelo menos um local aí que consiga te atender e entregar um minoxidil oral. Em alguns países existe o minoxidil para hipertensão arterial, além da dose de 10 mg, a dose de 2,5 mg. E isso facilita muito a compra do medicamento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existe o comprimido de 2,5 mg, que é a dose que muitos pacientes usam. Para mulheres, muitas vezes, a gente poderia então partir o comprimido em 4 ou o comprimido em 2 e chegar a uma dose ali de até 1,25 mg, ou até alguns pacientes que usariam uma dose mais alta poderiam tomar 2 comprimidos de 2,5 mg, e isso facilita muito o acesso ao medicamento. Mas, em alguns países, a gente tem só o de 10 mg, como era o caso do Brasil, e hoje no Brasil nem mais o de 10 mg nós temos. Então, pessoal, são esses os cuidados que a gente tem que ter e possivelmente aí com uma boa avaliação, com uma orientação, com uma farmácia que realmente tenha capacitação para a produção do minoxidil oral em baixa dose, você vai conseguir fazer o seu tratamento com segurança, porque um problema, uma preocupação é muitas vezes, de repente, uma farmácia que não está habilitada ou não está habituada a manipular o minoxidil, não atende aí às regulamentações e eventualmente tem algum problema na manipulação. Nós tivemos um artigo recentemente publicado na Espanha de pacientes que estavam em uso do minoxidil oral e o produto foi manipulado em doses equivocadas. Então, por exemplo, foi prescrito para o paciente 0,75 mg e ele tomou 75 mg, porque na cápsula ali foi manipulada uma quantidade 100 vezes maior. E diversos casos com alterações grandes aí na dosagem. A gente sabe que, felizmente, são situações bem raras, bem incomuns, mas a gente tem que ter todo esse cuidado para que essas situações não aconteçam, porque, claro que doses altas como essa têm uma chance muito grande aí de levar a efeitos adversos bastante significativos. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.